Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Luz, Câmera e Gestão. Eu sou a Jaqueline Caldeirão e estou acompanhada do meu digníssimo marido, Matheus Caldeirão. É isso aí, pessoal. É um prazer tê-los vocês aqui mais uma vez, mais um episódio. Eu vou pedir um grande favor. Curta esse vídeo, curta esse episódio, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no nosso canal. É muito importante para quem está começando assim como a gente, né, nesse ramo de podcast. Então vamos falar do nosso patrocinador oficial ainda? Vamos lá. O laboratório móvel que mais cresce no Brasil, especialista em protocolo com carga imediata. Então imagina você ter no seu espaço um profissional que realiza protocolo no mesmo dia, trazendo mais conforto, segurança, além, é claro, de otimizar a sua hora clínica. Experiência que soluciona, qualidade que impressiona e a agilidade que rende é a Carga Express. E para quem não conhece, como é que faz? Eu não acredito que ainda você não conhece a Carga Express. Pessoal, vou deixar um QR Code aqui, eu não sei o que aconteceu com o pessoal do marketing lá da Carga Express, mas eu acho que ele tem um presentão para você. Primeira vez que vai utilizar o serviço deles, fazer carga imediata em seu consultório, em sua clínica. Tenho certeza absoluta que você não vai voltar atrás, tá joia? Clica aqui nesse QR Code e saiba mais. E agora vamos apresentar o nosso querido convidado. Pessoal, nosso convidado, na verdade, é um parceiro de longa data. Já fizemos muitas cirurgias juntos, tá? Na nossa clínica, clínicas que a gente presta serviço em São Paulo também. Foram vários procedimentos que ele trouxe para otimizar toda aquela aparelhagem hospitalar dentro do nosso cantinho ali, da nossa clínica. E quem ganha com tudo isso, os nossos pacientes, né? Então, ele é administrador, publicitário, fundador da Hemodere, nosso querido amigo, seja muito bem-vindo, André Miguel. Muito obrigado. Obrigado por vocês nos receberem. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho com o podcast. É sempre bom essa troca de experiências, né? Você agregar tanto a minha profissão, o conhecimento de vocês enquanto cirurgiões dentistas, e eu também tentar agregar um pouquinho como comunicador, como administrador, a profissão tão linda que é a odontologia. Legal. Não, eu não acho que vai dar tempo em 1h30 da gente falar tudo. Que o André, assim como a Jaque, são comunicadores nível hard, viu? 2 tagarela aqui, viu? Eu falo bastante mesmo. Os dois gostam de falar. Mas eu vou deixar ele falar mais. Vou comportar. Ô, André, antes da gente começar, Sim. Eu queria te perguntar o seguinte. O que você imaginava ser quando crescesse? Você imaginava que você ia estar trabalhando aonde você trabalha hoje? O que você queria ser quando você era criança? Eu queria ser publicitário, desde que eu descobri as profissões. Foi uma coisa descasada, porque na publicidade nós estudamos sociologia, filosofia, ciências humanas, psicologia, o comportamento dos seres humanos. E era tudo que eu me interessava quando eu era adolescente. Na minha escola tinha uma biblioteca e sempre que eu pegava um livro, estava em alguma dessas sessões que eu citei. Então, no meu primeiro ano de publicidade, eu falei assim, nossa, gente, mas isso daqui foi tudo que eu sempre me interessei a vida inteira. Caramba. É até curioso, porque o primeiro ano, para quem não se interessa por sociologia, psicologia e filosofia, é o mais maçante, porque não tem matérias práticas, não fala de publicidade, de comunicação, fala sobre a base da construção do pensamento, a base da construção da comunicação, e tudo aquilo, para mim, era mágico. Então, tinha uma dicotomia, meus amigos, nossa, não vejo a hora desse ano acabar, e eu falava, nossa, eu quero mais, eu quero mais. Então, eu me encontrei. Eu acho que comunicação é poder. Então, quando você entende como que são os mecanismos da comunicação, você se sente poderoso, e eu me sinto assim um pouquinho hoje. Que legal. Mas você tem alguém na família que também te inspirou nesse caminho ou não? Não. Eu me inspirei curiosamente, né, por causa que eu não conseguia entender. O meu questionamento era: como que Hitler conseguia convencer tantas pessoas a fazer tantas coisas horrorosas, né? Então, isso para mim era uma questão. E eu fui
buscar conhecimento. E eu descobri que o grande segredo dele conseguir comandar as massas era através da comunicação. Então, através do cinema, através do rádio, através dos seus discursos. Então, ele tinha ali mecanismos práticos pensados para a manipulação das pessoas, porque ele convencia pessoas completamente humanas a fazer coisas desumanas. E aí que eu descobri que a comunicação tinha um poder, que ele usava para o mal, mas que se eu conseguisse entender aquilo, se eu conseguisse dominar aquelas técnicas, poderia ser utilizado para o bem, como é utilizado para o bem no dia a dia da nossa sociedade. É através de jornalismo, através de relações públicas, através de todas, de editorações, através aqui dos podcasts, então, através dos meios de comunicação, a gente consegue levar informação e consegue transformar o pensamento das pessoas através de palavras, através de conteúdo. Então, isso sempre me fascinou e essa foi o meu... Apesar de ser exemplos ruins, foi onde eu falei assim, nossa, mas tem uma coisa aí, eu consigo usar isso para o bem, eu consigo talvez entender como que era feito isso. E foi onde ficou a minha curiosidade. Como que ele conseguia convencer tanta gente a fazer tanta coisa ruim? O que ele fazia? Então, foi aí a minha curiosidade. Caramba, que legal. E nessa linha do tempo, antes de existir, da criação da Emodere, o que você fez da sua vida? Você trabalhou com jornalismo? Você trabalhou em alguma imprensa? Como que funcionou essa questão? Bom, minha primeira paixão da área da publicidade foram eventos, né? A gente brincava nas agências que a mosquinha do evento, ela te pica, ou ela te pega, ou ela te expulsa, né? É um pouco como dentista, assim, quando você vai pro primeiro laboratório, que é o primeiro atendimento ao paciente, ou você sai, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida, ou você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Só que a mosquinha do evento me picou. E eu trabalhei 10 anos com o mercado de eventos. É uma ferramenta, né, de comunicação, é uma ferramenta de publicidade e propaganda, é uma ferramenta de marketing. E eu, com a minha formação, trabalhei nessa área. Eu trabalhava atendendo clientes, né? E na área de eventos, marketing, publicidade, com essas ferramentas... Desculpa te cortar, nada a ver com odontologia, não é? Nada a ver, não. Se eu for responder a pergunta dela, eu jamais imaginei que eu iria trabalhar na área da saúde. Se você me desse 10 áreas para trabalhar, nenhuma seria a área da saúde. Da saúde. Tanto é que até hoje eu respondo perguntas. Por que você não faz odontologia? Eu falo, porque o apaixonado por odontologia é você. Eu sou apaixonado por dentista. Tá. É diferente. É diferente. Eu gosto de dentista, eu não gosto de dente. Eu gosto de dentista, eu não gosto de paciente. Não é que eu não gosto dos pacientes, mas assim, a minha paixão são os dentistas. É lidar com os dentistas. E tem um fato importante, que quando você trabalha com esse tipo de negócio, se ele vai fechar uma ação de R$1.000 com você, você manda convite para o Lollapalooza, você trata ele... Sim, os clientes na área, eles são mimados num grau que vocês não fazem ideia. Assim, não fazem... E eu quero o que mimava, né? Ao passo que o dentista vai comprar uma cadeira de R$50 mil, um exemplo, e vocês são ali tratados mal, na minha opinião. E aí, foi aí que eu consegui trazer um pouquinho desse conhecimento, desse tratamento para a odontologia. Foi assim que... Porque ao longo da minha jornada, depois que eu parei de trabalhar com comunicação, marketing, publicidade, eu passei um período trabalhando com startup. Tá. E um dos conceitos da startup é o conhecimento cruzado. É você chamar um engenheiro
para resolver um problema de implante sem falar que é um implante. Provavelmente ele vai dar uma solução que todo mundo fala assim, por que ninguém pensou isso? Porque você pensa como dentista. Sim. E não é que seu pensamento é limitado. É a mesma coisa, você pode chamar um dentista para resolver um problema médico. Por quê? Porque ele vai pensar diferente. Sim. Né? E eu li muito sobre esse conhecimento cruzado. E a gente faz isso, né, Modere? Porque quando eu tive contato com o primeiro serviço para odontologia, que era o PRF, eu perguntava para a Nayara, que é a minha sócia, por que você não faz mais? Por que você não faz mais? Ela falou assim, porque eu não... porque não me chamam. Eu falo, mas você vende? Não. E aí eu falo, poxa, mas se eu sei vender para o mercado publicitário, eu posso aplicar essas técnicas de venda, de mimo, de tratar bem, para a odontologia, porque ela é carente. Então, você consegue pegar algo que é muito comum numa área, se você tira dessa área, você leva para outra e você é super valorizado. Então, mas aí como que você saiu de trabalhar com a startup para ir parar na odonto? Exato, porque eu descobri que a minha habilidade de venda e de tratamento, de construção de serviço, podia ser aplicada ao PRF que ninguém vendia. Mas como que você foi parar no PRF? Você viu isso em algum lugar? Então, a Nayara, que é minha sócia, ela já fazia atendimentos avulso de PRF. Que vocês não se conheciam? Não, a gente se conhecia. Já se conhecia, tá. E ela voltava dos atendimentos assim, ó. Igual o Dr. Matheus deve te falar. Nossa, fez o sangue. Que lindo, que bonito. Eu já me acostumei, mas às vezes eu vou em atendimento e eu ouço a mesma... Ontem eu estava em aula na São Leopoldo e o pessoal vê pegar um sangue vermelho e transformar ele numa membrana, num plug, num stick bone, numa super membrana. O sangue que, tipo... como alguém pensou em fazer produto a partir do sangue? Tá. Que o sangue fosse uma matéria-prima de um produto. Tá. É super incomum. Então, vocês passam feedbacks para a nossa equipe fantásticos. Nossa, que lindo, que membrana bonita. Olha, isso aqui é biologia. Olha, fez uma super membrana. Olha, o chickbone. Então, esses feedbacks me fizeram pensar assim, poxa, mas se eles gostam tanto, por que você não faz isso todo dia? Se eles gostam tanto, todo mundo conhece? Todo mundo sabe o que é? Será que a gente não pode criar um modelo de serviço de atendimento e oferecer? Será que vai ter venda? Porque é a minha especialidade. É onde eu criava lá, é onde eu vendia, é onde eu fazia o atendimento. Na verdade, você já trabalhava com o atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente. De vendas, forma comercial. Excelência, com qualidade, que era o que você via que faltava, mas também a estratégia de vendas, que é justamente coisas que faltam ainda para muitos profissionais, né? Porque às vezes eles saem ali sabendo executar tal tarefa, mas eles não sabem, de repente, como fazer, agregar valor àquele produto ou vender. Então, na verdade, você foi nessas falhas que você foi enxergando e trazendo para melhorar. Exato. Mas você puxou uma deficiência que há na odontologia, porque vocês são formados até hoje para atendimento ao hospital público, que lá não tem clientes, só que a maioria trabalha em consultório particular. Então, vocês vão precisar do conhecimento de gestão, de planejamento financeiro, de comercial. Então, isso existe, a gente tenta ajudar na medida do possível. Mas, eu digo também do outro lado. A odontologia, o mercado, as empresas de biomaterial, de cadeira, de móveis, de instrumentais, tratam mal o dentista diariamente. Só que, é o que eu te falei das visões de fora. Para eles estão fazendo o melhor. Só que comparado a como eu tratava o meu cliente da Bung, da Shell, da Cosan, é tratar mal. Se eles fizessem isso, aplicassem ao meu mercado, eles jamais iam sobreviver. Então, eu peguei esse conhecimento e trouxe para cá. Mas isso é uma filosofia de startup, né? Por quê? Por exemplo, no hospital... Porque onde eu trabalhava, eu era mais um. Sim. Quando eu trato vocês igual todo mundo trata todos os clientes na publicidade, vocês falam assim, nossa, André, como você atende rápido. Você é diferenciado. Você diferencia. Né? E uma coisa que a gente também trouxe é o conceito de centro cirúrgico para dentro do consultório. Porque num hospital, colher sangue, 90% dos profissionais sabem coletar sangue.
Então, é uma habilidade comum, como a minha habilidade comercial no mercado publicitário era uma habilidade comum. Mas quando você tira ele dentro de um hospital e leva para o meio odontológico, ele não é mais comum, ele é raro. Sim. Então, a coleta de sangue, ela segue esse mesmo perfil, que é algo comum no mercado, mas no outro mercado ele é raro. Sim. Então, esse conhecimento compartilhado, ele é algo que a gente consegue agregar a várias áreas. Eu aprendi isso estudando no mercado de startup, tem N cases que a gente pode até contar aqui, de conhecimento compartilhado que resolveram diversos problemas. Tem uma doença rara que o pai do menino ia morrer até os 18 anos, era a expectativa de vida dele. Ele pegou, sequenciou o DNA, colocou num programa para sequenciar o DNA de todo mundo. Depois descobriu que tem uma proteína X que é deficiência dessa doença. Isso eu tô falando um programador, não é um médico. Caramba! Um programador. Só que como essa é uma doença rara, deve ter 50, 60 pessoas no mundo. É fácil você conseguir sequenciar o DNA dessas pessoas. Fácil porque são um N pequeno. Então, sequenciou o pai, a mãe e o filho. Descobriu essa proteína, mas só descobriu a proteína, que é o que todos têm em comum. Isso, programa de computador, não é um médico. Gente, que legal. Esse cara fez uma pesquisa em bula. Ou seja, não é ele pesquisou, botou um programa para pesquisar que medicamentos atuam nessa proteína. Descobriu 4 medicamentos. Um para tosse, um para o coração, um para reumatismo. Eu estou falando aqui aleatório, tá? Sim. Mas medicamentos que não eram para o mesmo fim. Sim. Deu esse medicamento para o filho, curou o filho. Meu Deus. Então, esse conhecimento... Eu estou contando uma história de forma bem resumida aqui, essa é uma história real, mas como que quando você tira o conhecimento do processamento de dados e aplica a medicina, o quanto você não consegue descobrir. Sim. Com certeza. Tá? E não estou falando que é por ser dados, mas é porque é um cara que pensa números, é um cara que pensa programação, é um cara que entende de fazer ligação de dados, tipo, o que todos têm, o que só a gente tem. Entendi. Entende? Então, esse conhecimento, a partir de ouvir essas histórias e outras que eu ouvi no mercado de startup, que você começa a pensar, que conhecimento que eu tenho que aplicado a outro mercado pode ser um diferencial? Que habilidade que tem em outros mercados que aplicado a um mercado carente pode ser valorizado? E hoje a Emodere, ela é o quê? O que você presta de serviços? Conta um pouquinho da história, como que começou, né? A doutora Nayara já fazia, como você comentou, Exato. né? A coleta, o uso do PRF, porque na verdade o PRF ele já tem uma longa história aí, né? Sim, se a gente for se basear na época de Chocrum, né? Desde os primórdios lá, né? A gente vai demorar muito. Mas da Emodere em si, como que surgiu essa ideia de formalizar, né, essa equipe que vocês têm hoje, né? Sim. O PRF, como forma utilizado no dia a dia de consultórios, ele data aí do início dos anos 2000, né? Tem a apresentação em congresso, quando foi aceito, que é uma série de 4 artigos do professor Chocrum, data de 2006, 2007, se não me falha a memória. Mas ele já tem artigos publicados em PRF antes do uso recorrente, né, em consultórios dos anos 2000. Então, não é algo novo, né? A terapia celular, você usar células do paciente a favor dele mesmo, não é algo que é novo, né? Eu acho que a gente não tem que olhar só para o PRF, tem que usar assim. Qual é a ideia? É você usar as suas células ao seu favor. Então, transplante é uma célula parecida, não é a célula da própria pessoa. Então, é você tirar um tecido da mesma pessoa e usar nela mesma. Sim. É o autógeno que é o que a gente sabe que dá certo, né? Exato. Então, eu não sei a data exata, mas você tirar uma artéria de um lugar e botar em outro, este tipo de tratamento não é novo. Sim. Tá? Então, a gente está falando de uma árvore de tratamento chamada de terapia celular, né? A partir daí, como tudo na odontologia, é assim, surgiu uma nova tecnologia, meu amigo dentista, você tem que comprar uma máquina e fazer um curso, né? Então, agora, acho que a moda mais recente é o scanner. Então, a partir de agora, você é obrigado a fazer um curso de escaneamento e comprar um scanner. E aí, amanhã vai ser a fresadora.
vamos supor que surge uma nova modelo de fresadora. Então, você vai ter que fazer um outro curso, comprar... E assim caminha a odontologia. Só que várias dessas tecnologias vocês incorporam de forma natural, mas algumas dessas tecnologias você tem algum tipo de barreira. Quanto ao PRF, para o dentista, por mais que ele colha sangue super bem quando treinado, não é natural ao dentista. Sim. Eu até os meus próprios amigos que fazem o próprio PRF, que colhem sangue bem, na hora da coleta ele dá um... Sim, E eu sou prova viva disso, viu, André? Teve uma paciente que nós realizamos, né, o PRF, na hora de coletar sangue, que eu fiz o treinamento, fiz o credenciamento. Na época ainda a gente não se conhecia. E uma senhorinha, cara, com a veia difícil de pegar. Sim. E não é uma coisa, por exemplo, uma enfermeira pega todo dia, ou vocês, a sua equipe, todo dia tá ali pegando veia, né? Sim. E deu trabalho, cara. Depois daquele dia eu falei, nunca mais eu vou me meter com pegar veia. Porque não é da nossa experiência, né? Sim, mas tem uma questão não só da experiência do êxito, né? Mas da experiência do fracasso. Porque todos os dias o enfermeiro passa por alguma veia que ele não pega. Sim. Então, para ele se torna natural. Então, para quando não pega uma, o dentista ele fica super nervoso e frustrado. E tem gente que passou pela experiência que você passou e tem gente que falou assim, olha, se tiver que colher para fazer o PRF, eu nem começo. Sim. Né? Tem várias histórias. E aí a gente descobriu essa necessidade. Né? E aí a Nayara já fazia esporadicamente. E aí eu propus para ela, vamos tentar vender e fazer mais isso. Só que, mais uma vez trazendo conhecimento do live marketing. No live marketing você terceiriza tudo. Eu fazia ação de cliente misterioso em posto, eu não ia nos postos. Eu contratava gente no Brasil inteiro, ensinava o que tinha que fazer e a pessoa ia no posto, realizava a ação mediante um script, mediante um roteiro, mediante uma padronização de atendimento. Então, tinha uma equipe fazendo as ações. Né? E aí eu falei para ela, eu acredito nisso, que a gente consegue padronizar um atendimento, formar uma equipe e fazer com que todo mundo tenha acesso a essa tecnologia. Né? E aí a nossa empresa já começou com esse pensamento. Então, são dois. Primeiro, vender, porque ninguém vendia até então. E o segundo é ter equipe. Né? Ter uma equipe que atua dentro de um padrão de atendimento. Então, um pouco do conhecimento que eu trouxe do live marketing. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer os atendimentos. Só que, quando você descobre que tudo na odontologia tem que fazer um curso, comprar uma máquina, em diversos momentos, a gente ouve vocês são os nossos maiores compradores de equipamentos. Porque vocês estão em cirurgia ou num procedimento clínico, qual que seja, e aí vocês falam assim, o insight, nossa, se eu tivesse uma sedação consciente, esse procedimento ia ser muito mais tranquilo. E eu penso, mas você pode ter. Sim. Eu vou comprar a máquina e te trago. E levo. A primeira foi o piezo. Nós estávamos atendendo o meu amigo Rodrigo Santana, que eu carinhosamente chamo de primo, porque eu também sou Santana, então a gente tem essa brincadeira. Então eu estava atendendo o meu primo e ele falou assim, nossa, se eu tivesse um piezo aqui, essa cirurgia ia ser muito mais tranquila. Eu não sabia o que era um piezo. Eu fui atrás e falei, nossa, que legal, mas por que o piezo só tem centro cirúrgico? Né, doutor Matheus? Por que todo mundo não pode operar com piezo? Falei, pode, é só eu comprar e oferecer. E a partir daí, todos os nossos equipamentos, eles foram comprados com histórias parecidas. Tendo as necessidades dos profissionais. O terceiro serviço foi a fotografia, porque quantas vezes eu não vi vocês tirarem a luva cirúrgica, tirar uma foto, botar uma outra luva, fazer mais um passo, tirar a luva, bater mais uma foto. De qualidade ruim, né? Você tirava a luva, ficava legal também, né? E também não tem tempo para ficar produzindo a foto, então a gente levou um fotógrafo. Legal. Aí depois veio a sedação consciente e depois o laser de baixa. Então a gente vai ouvindo as necessidades de vocês que nós conseguimos atender bem, porque, por exemplo, vocês me pedem muito scanner.
E eu não sei ainda como atender bem ou melhor do que como já está estabelecido. Então, ainda não lancei o scanner. Mas se eu descobrir uma forma de atender melhor ou atender bem vocês, eu vou comprar um scanner. Então, a gente vai entendendo. Eu consigo resolver isso? Eu consigo ajudar com isso? Eu consigo ter um equipamento com um serviço agregado que ajude o dia a dia? Se a resposta for sim, a gente vai e agrega. Então, hoje a gente já tem 7 serviços. Tá. Que é a sedação consciente, então vai um dentista, o equipamento e os cilindros. O PRF, que vai um profissional da saúde, a centrífuga e todos os materiais para a produção do PRF. Fotografia, que vai um fotógrafo. Legal. Pasmem, o curso de fotografia são 4 anos na graduação. E aí o dentista faz um curso de fotografia odontológica de 2 dias e sai fotografando na minha provocação diária. Provocação, tá, gente? É uma provocação. O fotógrafo poderia fazer um curso de 2 dias e sair. Restaurando dente. Não é justo? É justo. Se vocês podem, eles também poderiam. Brincadeira, eu sei que é da saúde. Mas é uma provocação, porque é uma faculdade de 4 anos, né? Aí, depois nós trouxemos o laser de Hebron, o Light Touch, que também são equipamentos que têm um alto valor. Então, já pensou se os 409 mil dentistas tivessem que comprar todos esses equipamentos? Com certeza. E aí ter que fazer todos esses cursos. E aí, no ano seguinte, fica obsoleto. Tem que comprar um outro equipamento, vender o que você tem e fazer um outro curso, se adaptar novamente. Não, e sem contar que não é a realidade da nossa rotina clínica, né? Você ter todo dia uma cirurgia que você vai utilizar o piezo, a sedação, o laser, que você vai fazer foto, né? Pelo menos na minha, que eu me considero que opero bastante, a gente não é todo dia. Então, para você, muitas vezes, ter um investimento tão alto... Além da estrutura, né? Que você tem que ter. Todo esse equipamento. Muitas vezes, eu acho que assim, a visão de vocês é genial, né? Obrigado. Porque a gente pega a dor que o cliente tem, no caso nós dentistas, e resolve, vamos marcar com a Hemodera? Claro que não vai ser para amanhã, né? Mas pode ser para amanhã. Mas pode ser para amanhã. Hoje a equipe atende. Você quer amanhã? Né? Amanhã hoje tem. A equipe atende, né? Então, algo muito bem planejado, a gente consegue... Como a gente faz já de rotina, né? Vamos fazer uma cirurgia, vou usar isso, aquilo. Sim. E vai agregando. E outro detalhe, né? Que a gente já até comentou, é da dificuldade do dentista conseguir vender e oferecer esse serviço, né? Eu até vejo você falando, e eu acho genial também a respeito do óxido nitroso, né? A gente trabalha muito com óxido nitroso. Eu queria até que você comentasse depois da história do avião, né? Eu já ouvi você falando algumas vezes. Que você pode ir para tal lugar de assento conforto ou assento convencional. Sim. Mas é de dever do paciente escolher, né? Você tem que oferecer. Muitas vezes a gente deixa de oferecer certas coisas que o paciente, ficaria deslumbrado, né? Nossa, eu não sabia que existia isso. Foi igual na história do PRF. Quando nós começamos a utilizar o PRF, nós vamos tirar o sangue, o seu próprio sangue a gente vai utilizar associado a um enxerto ósseo, isso ajuda a questão das suas células, vai acelerar o processo cicatricial, blá, blá, blá. Cara, eles ficam deslumbrados. E é falta do quê? De oferecer, de você dar o melhor ali no primeiro atendimento, oferecer as técnicas que a gente tem no mercado, né? Que a gente fica muitas vezes ali sentado no mocho, e não sai para fazer uma primeira consulta de decência, né? Então, é muito interessante essa questão dos equipamentos e das possibilidades que nós temos, né? Então, e na verdade, André, eu até queria te perguntar, porque assim, você, na verdade, foi o responsável por ver essa deficiência e criar esses produtos, então juntar uma quantia de colaboradores para servir aos dentistas, né? E você trouxe um pouco essas suas habilidades da parte da publicidade, mas a gente sabe que também a publicidade não tem tudo. Então, você também provavelmente teve que ir atrás de se aperfeiçoar em outras questões. E você foi atrás de onde? De onde que vem esse seu... Porque, assim, ver uma pessoa, eu sempre acho muito curioso e eu admiro quem vem de fora da odonto e entra no universo da odonto e consegue prosperar e crescer. Porque, às vezes, o próprio dentista não consegue enxergar essas possibilidades. De onde que você acha que veio isso? De você ter essa ideia de falar, não, eu vou aqui para esse nicho, vou ir atrás de outras habilidades, vou criar minha empresa?
A gente tem vários assuntos para comentar aí. Né? A primeira coisa que eu queria falar é sobre os equipamentos, Tá. né, que o Dr. Matheus comentou. Na administração, a administração é a ciência do óbvio, tá? Que o meu professor, o Dr. Sarkis, um abraço, ele falava sempre sobre a ciência do óbvio. E ele falava uma coisa muito legal, que ele falava assim: hoje é aula de demonstrativo financeiro. O que é um demonstrativo financeiro? E aí todo mundo falava. E ele falava assim: um demonstrativo financeiro é um demonstrativo financeiro. Todas as aulas ele falava a mesma coisa. Porque é a ciência do óbvio. As boas práticas de administração mundiais, e não é o André que é dono da verdade, nada disso, diz que o seu core business, aquilo que é o seu principal, você deve deter o poder, a máquina, o conhecimento, o que é o seu core business. Então, por exemplo, a Amazon, para que ela funcionasse, ela precisava de um banco de dados poderoso. Então, fez sentido, era estratégico ela ter o banco de dados, tanto que ela começou a vender o AWS, certo? Então, ela não vendia o AWS, mas era tão fundamental aquilo para ela que ela adquiriu para si, porque ela usava muito. Então, se você é um cirurgião e faz muitos implantes, faz sentido você ter um motor de implante. Se você é um endodontista e faz muito endo, faz sentido você ter todos os equipamentos de endo, seja lá quais forem. Mas, por exemplo, um localizador apical, um motor rotatório. Então, aquilo que é o seu core business, faz sentido você ter. Mas aquilo que não é o seu core business, então se você faz implante de vez em quando, faz aplanamento de protocolo de vez em quando, faz acesso de janela de seio de vez em quando, faz enxerto de vez em quando, não faz sentido você ter. Isso eu estou falando de administração, tá? Qualquer empresa, qualquer um. Então, o que é o seu core business? Você precisa ter. O que não é o seu core business, questione. Por exemplo, é core business da Amazon limpar os seus escritórios? Não, mas ela precisa limpar. Então, o que ela faz? Contrata. Porque precisa ser feito, mas não é o core business. Sim. Entendeu? Então, esse modelo de terceirização nasce daí. O modelo de terceirização não nasce para economizar, não nasce para ser mais fácil. Às vezes é até mais caro, às vezes é até mais difícil. E que entra muito, desculpa, André, de cortar, Claro. que é aquele negócio do valor também da sua hora. Exato. Que é a pessoa que quer pegar 1 milhão de tarefas para executar, sendo que a hora dela vale muito mais, sendo que ela poderia contratar uma pessoa para fazer aquilo. Então, na minha visão, não é que o dentista tem ou não tem que ter o equipamento, né? Ele tem que ter aquilo que é o core business, tá? Agora, puxando sobre o que você falou, né? Primeiro, eu tive muito problema com o dentista. Então, eu tenho um carinho, porque eu sou um paciente difícil. Mesmo se eu vou fazer um procedimento tranquilo, eu não tenho medo, mas aquilo me incomoda, que eu saio com as costas suadas. Então, eu sei o quanto é difícil para vocês ter um paciente como eu, que sofre, Então, todos os nossos serviços, eles agem em algum dos âmbitos que eu vou falar agora. Ou dói menos, ou traz um melhor pós-operatório, ou incha menos, ou é mais confortável, ou é mais rápido. Então, todos os serviços que nós temos vai atender um ou mais pontos desses para o paciente. Tá? Por quê? Porque eu era esse paciente. Eu queria ter mais conforto, eu queria que fosse mais rápido, eu queria ter um pós-operatório melhor, eu não queria passar por mais consultas, entre outras. Então, vem de um problema pessoal meu. Só que, questionando a doutora Nayara por que ela não fazia mais, aí eu falei assim, mas quantos atendimentos você acha que faz por mês? Ah, deve fazer uns 50, 60. Ah, pô, que legal, pô, bastante. Deixa eu estudar a área da odontologia. E aí, é algo que você não me tira nunca mais do lado de vocês. Vocês vão, nem se vocês se insistirem, eu não vou embora. Agora eu vim para ficar.
Eu, por ser administrador, eu fui fazer um plano de negócio. E para fazer um plano de negócio, você precisa estudar o mercado. Aí eu descobri que tinha na época, sei lá, 360 mil dentistas, né? Que pelo CRO tinha pouco mais de 10 mil implantodontistas. E aí você vai entrando nos números. E os números da odontologia são muito positivos. Quem vê a odontologia como copo meio vazio, reclama, cara, tá vivendo errado. Desculpa, tá vivendo errado. Tá vivendo errado, tá? Vamos lá. Cada ser humano deste país tem 28 dentes, no mínimo. Sem falar os decisivos. Vamos falar 30 dentes? Vamos falar 30, só para ficar um número. Se você multiplicar por 200 milhões de habitantes e um dente não dá um problema só, mas que desse um problema, a gente não conseguiria atender toda a população. Ia ter fila de espera de anos. Tá? Então, isso é um número cru. Número cru. Lógico, tem a parcela da população que não vai ao dentista, tem o serviço público, tem os... Não importa. Mas uma área, ela é próspera. Uma área, ela tem oportunidades pelo número de problemas que ela tem. Estado de São Paulo. Vamos colocar 40 milhões de habitantes? Acho que não dá isso no estado de São Paulo, mas vamos multiplicar por 20 milhões de habitantes, vezes 28 dentes, dá mais de 1 bilhão de problema. 1 bilhão de problema é 1 milhão de milhão. É muito problema para resolver. Entende? E você vê nesses grupos de WhatsApp, né, o pessoal metendo pau na odontologia, né, e falando mal daqui, de lá. Mas, pô, se o cara tem tempo de ficar denegrindo ali a imagem, né, da nossa profissão, por que em vez disso não vai, sei lá, se atualizar, ler um artigo, procurar um curso novo, uma atualização do mercado que está rolando ali, né? Muitas vezes eles se sujeitam também, né, que tem essa história, né, de trabalhar em, por exemplo, clínicas que não são sustentáveis, né, para o nosso mercado. E fica com essa primeira impressão, né? Ah, mas é a única oportunidade que eu tive. Eu não creio, eu acho que eu não aceito dessa forma, né? Hoje, a nossa clínica, por exemplo, como já comentamos, a gente dá oportunidades, né? Basta o cara querer mostrar serviço, querer que ele está se interessado, né? Tá mostrando interesse ali pelo que ele vai fazer com fidelidade, né? Que vai mostrar o seu trabalho de excelência. Agora, o cara ficar sentado ali só reclamando não adianta também, né, André? Tem que buscar conhecimento. Então, mas aí eu acho que também vai muito da questão da gestão do negócio. Tem muitos dentistas que têm clínicas, mas não sabe se está cobrando certo, se está vendendo certo, não sabe vender, não sabe agregar valor no produto, não tem uma pessoa para receber bem esses pacientes. Então, eu acho que é um conjunto de fatores que faz com que eles se sintam desmotivados, frustrados. Sim. Trazendo um pouco do pensamento de startup, que eu passei algum tempo lá estudando, tem uma frase, talvez eu não saiba repetir ela na íntegra, tá? Então, o criador da frase me desculpe. Mas é assim, você precisa achar um problema, não são 20, que você resolva bem, diferente ou melhor que alguém, tá? E que tenha um mercado suficientemente grande. Então, eu achei um problema que eu conseguia fazer PRF bem e um mercado de 360 mil dentistas no estado de São Paulo, que é por onde eu comecei, de mais de 1,2 bilhões de dentes. Ou seja, em algum momento eu ia ter uma oportunidade de trabalho. Eu vejo muito falando dos estudantes, dos recém-formados, mas por mais que a formação seja deficiente, eu tenho certeza absoluta, que um recém-formado sabe resolver bem um tipo de problema. E esse tipo de problema, em 1,2 bilhões de dentes no estado de São Paulo, deve ter um montão de gente com esse problema que você possa resolver. Ou seja, por maior que seja a deficiência da formação, você consegue resolver um problema bem e tem um monte de gente com esse problema que está precisando de você. Exato. Então, eu não consigo ver uma deficiência, né?
Então, isso sobre os recém-formados. E sobre quem já tem uma clínica ou um consultório, a primeira coisa que você tem que pensar é que você tem um negócio. Na administração, ciência do óbvio. O negócio nasceu para dar lucro. Se você pega as premissas básicas da administração, negócio nasceu para dar lucro, você tem que enxergar quem entra no seu negócio como um cliente. Você faz vários papéis. Na nossa vida, nós fazemos vários papéis. Nós somos pais, nós somos educadores, o professor Matheus é professor, ele é cirurgião, ele é paciente. Médico, ele é paciente, dentista. Normal, nós temos vários papéis. A partir do momento que você tem um consultório, você atende, você tem 2 papéis. Então, quando você é o dono do negócio, você tem que pensar como dono do negócio. Quando você está mexendo na boca de um paciente ou no rosto, fazendo um procedimento, você tem que pensar como aquele profissional. E várias pessoas têm um conflito. Acha que é errado pensar como gestor ou como dono de negócio. Mas não é errado, porque você abriu um CNPJ. A partir do momento que você abrir um CNPJ, você exerce aquele papel, querendo ou não, né? Então, eu acho que o grande conflito, a grande angústia que você trouxe, que não sabe administrar, não sabe gerir, é você aceitar isso. Exato. Você aceitar que você tem um negócio, você aceitar que ele nasceu para dar lucro. Você fez a administração por conta dessa questão da empresa? Porque você queria gerir a empresa? Ou você já, quando montou a empresa, já tinha feito a administração? Já tinha feito administração. Já tinha Na feito. área da publicidade, o modelo de negócio de onde eu trabalhei, quem era o gestor do projeto, que no caso era eu, que atendia os clientes, quem atende o cliente é o gestor do projeto. Eu tinha responsabilidades do início ao fim. Então, eu entendia o que a pessoa queria, eu fazia um projeto, eu entregava, eu fazia o financeiro, eu fazia o RH, não fazia tudo, mas eu era responsável por gerir isso tudo. E aí, me veio um insight, se eu tenho esse trabalho todinho, do começo ao fim, eu posso fazer para mim. A gestão hoje é você que faz? Eu que faço. Do seu negócio? Sim. Então, eu falei assim, mas se eu estou fazendo isso, eu nunca tive aula disso. Porque na publicidade você tem uma questão de gestão e administração, mas com outro olhar. Então, eu fui buscar conhecimento para que eu pudesse ter o meu próprio negócio. E aí, foi aí que eu fiz a administração. E desde então, nasceu em mim a vontade de ter o meu próprio negócio. Não porque eu queria ter o meu próprio negócio, mas porque eu me sentia capaz de fazer isso, porque eu já tinha tido uma micro experiência gerindo um negócio dentro de um negócio, né? Era um intraempreendedorismo. Então, eu senti que esse era um caminho que eu deveria seguir e fui atrás de conhecimento, né? Então, hoje eu vejo essa questão de gestão, de lucro, de uma forma muito natural, vamos dizer assim. É que eu acho que as pessoas têm muito problema, parece, em falar sobre dinheiro. Sim. É como se você estivesse passando alguém para trás ou você não pudesse incrementar formas do seu negócio ser lucrativo e próspero. Mas é o que você falou, quando você abre um negócio, ele tá ali, obviamente, para você resolver a dor de alguém, mas ele precisa ser lucrativo, porque só dessa forma você também consegue transformar não só a vida dos pacientes, mas a vida de outras pessoas que trabalham com você, dar trabalho para essas pessoas, mudar a vida dessas pessoas. Então, acho que hoje a grande dificuldade, aí puxando também para a gestão, que é o que eu faço, é a ausência dela. Hoje, os consultórios não têm, a grande maioria, e às vezes não conseguem nem contratar um outro serviço porque acha, não, eu vou ter que oferecer muito caro para o meu paciente, ele não vai aderir, porque ele também não sabe vender, e aí fica frustrado e entra naquilo que o Matheus falou, de só ficar lá reclamando em rede social, sendo que poderia estar fazendo algo útil. Oh, Deus! Né? Oh, meu Deus, por que minha vida é assim? É sempre... André, pessoal que não conhece a Hemodere, né? Vamos supor, o doutor João lá tem uma cirurgia de protocolo com carga imediata. Essa você gosta, né, Matheus? Opa, é da nossa campo. Chama o Carga Express. Chama o Carga Express. Mas para ele fazer as extrações, para ele regularizar rebordo, é um paciente muito ansioso, que tem medo, né? Como que funciona toda a logística aí da Hemodere? Eles vão ligar diretamente para o André. André, preciso de um auxílio aqui. Como que funciona? Por onde eles entram em contato, né? Conta um pouquinho pra gente quem que vai atendê-los, né? Como que está a equipe de vocês hoje? Conta um pouquinho pra gente.
Nós temos um modelo de atendimento, né, que é parecido um pouquinho com o Uber, só não tem um sistema ainda, né? Mas você manda a data, local e horário e a partir daí isso entra numa agenda de atendimentos, num cronograma, numa logística de atendimentos e a gente começa um processo interno para entregar esse serviço que foi contratado, né? Então, hoje a gente tem 6 serviços e todos os serviços vai um profissional que sabe e domina aquilo que está manuseando e levando. Por exemplo, o piezo não somos nós que operamos, mas quem leva sabe montar. Se der problema, sabe os principais problemas e erros que podem dar. Sabe trocar um equipo de irrigação. Sabe fazer a troca correta das pontas. Sabe indicar as pontas que possam ter melhor ergonomia de trabalho para determinados tipos de trabalho, porque é impossível o dentista... Eu acho que mesmo o dentista que usa o peso não conhece a 150 tipo de ponta da Mectron. Não conhece. Né? E eu sou suspeito a falar, né? Porque quando a gente tem o atendimento hospitalar, né? Que ali a instrumentadora já deixa montadinho para você, né? Te oferece até a melhor ponta, exatamente, né? A melhor inserto. Pô, só falta ela fazer para você, né? Sim. E você tem isso dentro da nossa rotina diária, né, de clínica ali, utilizando o que há de melhor, de inovador, igual você comentou, né, dos 5 fatores lá, tirar melhor pós-operatório, melhor condições, né, de você estar realizando aquela cirurgia, minimizando os erros, né, minimizando as intercorrências. Isso é primordial, cara, intercorrência. Se você está abrindo mão de usar o leque de oportunidades que hoje a Hemodere oferece, por exemplo, Sim. trabalhando com uma diminuição do estresse do paciente, consequentemente você vai utilizar menos sal anestésico, você vai fazer uma osteotomia com piezoelétrico, consequentemente o paciente vai sentir menos no pós-operatório, sangramento diminuído. Cara, é um conjunto de fatores ali Exato. que no final, cara, independente do quanto vai ser cobrado, é muito valioso, né? Eu acho que não tem valor agregado melhor do que esse, né? Então, as condições que o paciente tem pós-operatórias, né, são assim determinantes para o sucesso, para a indicação. E eu acho que, graças a Deus, a gente tem muita indicação por conta disso, né, do nosso atendimento ao cliente, da nossa excelência. Você que percorre muitos consultórios, né, muitas clínicas, eu acho que só do cara de estar te chamando já é um cara que se preocupa com o cliente, né? Não acho que você entre em algum consultório que falha no atendimento ao cliente. Porque se o cara está contratando ali a Hemodere, ele já está pensando de certa forma no cliente, no resultado final dele. Sim. Então, obrigado pelas suas palavras. Fico feliz. A gente tenta, né, passar isso tanto para os dentistas quanto para os pacientes. É um pouco da nossa missão da Hemodere. Vai um profissional especialista com um equipamento que você escolheu e contratou. A gente vai levar, montar tudo. Dependendo do equipamento, nós operamos, como o PRF, por exemplo. Dependendo do equipamento, a gente deixa prontinho, programa, tudo bonitinho e vocês utilizam, como, por exemplo, o laser de baixa ou o próprio piezo. Mas sempre vai um profissional. Quem está levando esse equipamento é alguém que entende do equipamento. Não é só uma entrega, não é só uma locação. Tem todos os nossos serviços, tem um serviço agregado. Isso é um diferencial da nossa equipe. Nós acreditamos nisso. Eu poderia te mandar um piezo via Uber ou Motoboy ou Sedex, por exemplo. Imagina. Eu poderia te mandar a sedação consciente por algum serviço de transporte, mas não é nisso que nós acreditamos, tá? Não é que é errado, não é que eu não goste, não é a forma como vocês é trabalham. como que nós acreditamos que tem um serviço agregado ali. Então, o dentista, ele oferece a gama de serviços que a gente tem para o paciente. É até engraçado que isso acaba se sobrepondo, né? Porque você fala assim para o paciente, até em verbos em primeira pessoa, eu trabalho com sedação consciente. Mas você fez o curso? Não. Mas você tem a máquina? Não, mas trabalha. Sim. Né? Então, sobrepõe. A Hemodere passa a ser parte do seu consultório. Né? Eu trabalho com terapia celular. Eu trabalho fazendo seleção de células e produtos a partir do seu sangue para potencializar a sua cirurgia. Mas você colhe? Não. Você tem centrífuga? Não.
mas você tem o conhecimento e você tem a Hemodere que você pluga. Toda vez que você precisa, você pluga no seu consultório e nós fazemos parte da sua equipe naquele momento, né? Na verdade, isso é um conceito filosófico, mas já existe, não é nada que nós inventamos. Como eu falei, de se inspirar em outras áreas e trazer para onde é carente. Como que é no centro cirúrgico quando você vai operar? Não tem uma biomédica lá caso precise fazer algum tipo de análise clínica? Sim. Não tem um farmacêutico para mandar algum medicamento caso seja necessário? Não tem um anestesista para anestesiar? Não tem um instrumentador? Alguns são internos, então já fazem parte da equipe, e outros são plugados naquele momento e fazem parte da equipe também, temporariamente. Então, a gente acredita nesse conceito de on-demand, né? Sem você ter que ficar com aqueles equipamentos e com aquele conhecimento, você pluga e... Quando nós estamos no seu consultório, nós fazemos parte da sua equipe. Né? Quando nós estamos na sua cirurgia, nós somos parte ali da cirurgia. E você faz isso no estado de São Paulo? Todo. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná. Nossa. Hoje nós temos a satisfação de sermos a empresa oficial na São Leopoldo Mandique com todos os nossos serviços, na PCD Central com todos os nossos serviços, e a São Leopoldo Mandique a gente atende nível Brasil. Então a gente está fazendo a nossa expansão para poder atender com equipes locais. É como Uber, você chama pelo mesmo aplicativo, mas vai o motorista e o carro local. Então você chama pelo mesmo canal, mas vai o profissional e o equipamento daquela localidade para te atender. André, e qual que você acha que hoje é a maior dificuldade dos dentistas que ainda não chamam? Você acha que é pela falta ainda de conhecimento? Que você percebe alguma dor, por exemplo, quando você vai a primeira vez em algum profissional? Por que você acha que ele não tinha te chamado antes? Muito boa a sua pergunta. Fico feliz que você tenha levantado isso, porque é uma questão cultural. Primeiro, que ainda tem a grade da faculdade de odontologia, ela ainda é feita para atender serviço público. Sim. Né? Saúde pública, né? E, por exemplo, hoje, uma parte enorme dos dentistas trabalham com estética. Não é com saúde. Trabalha com harmonização orofacial. Não é saúde. Não é que não seja saúde, mas estou falando que não é aquilo que ele é formado 70%, 80% da faculdade, né? Então, o que acontece? A partir do momento que você trabalha neste sentido, como que é a formação do conhecimento nas faculdades? É o seguinte, você entra, você passa, escreve o nome da faculdade na sua testa, faz a festa, passa o primeiro dia de aula. Vem uma listinha de materiais. Sim. Vamos falar hipoteticamente, odontopediatria, periodontia, cirurgia oral menor. Eu sei que não é no primeiro ano, tá? Mas vamos supor que vem essa lista. O aluno tem que comprar tudo e em todas as aulas ele tem que ser nota 10. Por quê? Porque no serviço público, se precisar fazer uma raspagem, ele tem que fazer. Se precisar tirar um siso, ele tem que tirar. Se precisar fazer uma restauração, ele tem que fazer. E se a pessoa tiver um problema de saúde, ele tem que diagnosticar. Então, ele é formado um profissional generalista. O que é incrível, porque vocês olham um paciente desde o ponto de vista de saúde até o ponto de vista estético. Então, é fantástico essa formação generalista. Mas você cria no subconsciente daquele aluno, desde o primeiro dia, que ele tem que saber fazer tudo e comprar tudo. Tem que saber fazer tudo e comprar tudo. Porque é assim que funciona a faculdade. Ele tem que saber fazer tudo e ele tem que comprar todos os materiais. Ele tem que saber fazer tudo e tem que comprar todos os materiais. A partir do momento que você forma culturalmente isso numa mente em 5 anos, o que ele entende? Que se ele tiver que ter PRF no consultório, o que ele tem que fazer? Comprar a centrífuga e fazer. Se ele entender que ele tem que fazer escaneamento no consultório, na cabeça dele automaticamente. Então, é uma quebra de paradigma. E as pessoas que já estão na odontologia vivendo isso há muito tempo, já incorporou isso como natural. Por exemplo, eu tenho uma especialização em administração de empresas. Eu não pretendo fazer uma especialização em RH. Eu não pretendo fazer uma especialização em finanças. Entende? Quantos e quantos dentistas não têm 4, 5, 6 especializações? Ortopério, implante e harmonização agora. Quantos? Vários.
Porque ele continua com essa cabeça de que ele tem que fazer tudo. Então, o primeiro paradigma está nessa cultura que é formada desde o dia 1 do aluno. O segundo paradigma que existe para a pessoa não nos contratar é porque a maioria dos nossos procedimentos são procedimentos delicados. O Dr. Matheus fala de protocolo carga imediata como se ele fosse andar no parque com a família. Mas é uma cirurgia super avançada, super delicada, super difícil, que tem inúmeros fatores que possam dar errado. Lógico que a gente faz coisas difíceis no nosso dia a dia. Sim. Ao longo do tempo, isso fica natural, já incorpora, é a curva de aprendizado até se tornar algo natural. Mas, pensa, você chamar um terceiro que você não conhece, que vai fazer uma coisa que você acha que é difícil, que é coletar o sangue, para te ajudar e ficar do seu lado. Você tem que ter muita confiança. Sim. Então, não passa pela minha cabeça, porque será que vai fazer o protocolo correto? Mas será que vai colher o sangue direito? Mas será que a centrífuga dele é boa ou é ruim? Então, vocês começam a questionar tudo com total razão, porque vocês têm que mesmo ter esse cuidado quando vocês estão fazendo procedimentos complexos. Sim. Né? Então, essa é a segunda barreira. Eu acho que a última barreira, ela é menor, mas ela existe. O dentista ainda não entendeu que no mundo moderno, no mundo antigo, nos anos 80, eu te dizia o que você precisava. Então, você precisa disso. Você vai no consultório. Eu ainda atendo clientes dentistas que o paciente chega na cadeira, ele faz tudo, depois ele manda a conta. É tipo assim, eu te digo o que você vai fazer, eu não te digo antes. Eu vou ver o que precisa, eu vou resolver seu problema, você paga depois. Eu acho isso super lindo, porque mostra que a nossa sociedade tem confiança, tem honestidade. Mas, não é a realidade maioria. Mas não é nem isso. Do ponto de vista moderno, o poder das escolhas não está na mão do profissional, está na mão do cliente. Sim. Se você não entender isso, você não vai conseguir entender o nosso serviço. Porque é o seguinte, é você que tem que dizer se o paciente quer sedação ou não? Não, é ele. Obviamente tem as indicações, mas você pode... Olha, eu vou fazer uma restauração. Você pode fazer com sedação ou sem sedação. Com sedação... Oferecer as opções, né? Oferecer as opções e deixar essas opções na mão do cliente. Sim. Né? Recentemente, falando do exemplo aéreo, as companhias aéreas mudaram o sistema de check-in. Então, não é mais você que faz o check-in, ele já faz seu check-in automático, como se aconteceu com vocês recentemente, e você não escolhe mais o seu assento. Não é estranho ele dizer onde você vai sentar? Aí, se você quiser escolher o seu assento, você tem que pagar R$40. Se for um assento executivo. Se for um assento medium comfort, você paga mais 100. E se for o assento comfort... Essa eu não sabia. É 150. Só que é o seguinte, eles tiraram a sua opção de escolha... Ela brigou comigo da última viagem porque eu escolhi uns assentos que ela não queria. E tá aí a explicação. Não tinha isso ainda, não. Então, quando você tira a opção da mão do cliente, isso incomoda, gera um atrito, um desconforto, exatamente. Mas hoje tudo está na mão do cliente. Antes, chuteira só tinha preta. Agora tem preta, vermelha, azul, amarela, verde, pink, lilás. Até porque ele já chega meio que sabendo, que ele já pesquisa. O pai Google. Então, esses dias chegou um paciente para mim, doutor, eu queria fazer um implante de zircônia. Falei, mas como você fica até sem jeito, né? Como assim implante de zircônia? De onde você surgiu? Não, eu vi no Google que eu tenho alergia a titânio e eu preciso fazer um implante de zircônia. Eles já chegam. Falei, cara, a que ponto nós estamos, né? Sei, a minha irmã falou para mim, ela falou assim, olha, a Duda precisa fazer umas lentes de contato, mas tem que ser a aditiva. Eu achei muito engraçado que ela usou um termo que não é odontológico, mas ela já sabia. Aí eu falei, legal. E quando que você fez faculdade de odontologia para saber o tratamento? Ela falou, não, porque ela tem essa aqui, e se ela fizer essa aqui, vai ficar mais bonito. Eu falei, mas que bom que você já está fazendo uma avaliação. Né? Não, eu entendo que eles já chegam pré-condicionados. Tudo bem, mas o conhecimento deles vai até a página 2. Sim.
Sim, não, mas eu digo, é justamente isso que você falou. Você oferecer as opções. Oferecer as opções. Exato. Tanto dos benefícios quanto dos riscos, mas deixar na mão dele escolher. Você pode, obviamente, dar a sua opinião. Eu acho que a sua opinião, eu brinco, né? Que ética não deveria ser matéria, não deveria ter código de ética, não deveria ter nada escrito. Deveria ter sido... uma pergunta deveria tocar no consultório todos os dias. Você fechou um plano de tratamento, você apresentou para o cliente, aí vem a pergunta do CFO, do CRO. Você faria isso na sua mãe? Se a resposta for sim, siga. Se a resposta for não, não siga. Não estou desmerecendo, obviamente, o código de ética, mas eu estou falando assim, você pode apresentar, você pode dizer para o paciente o que você faria se fosse a sua mãe, se fosse um ente querido seu. Mas se ele tiver uma outra escolha, também não tem problema nenhum, desde que você não esteja causando nenhum malefício para ele ou que você acredite naquele tratamento também, não tem problema, né? Mas eu acho que hoje as opções devem estar na mão dos clientes. Com certeza. E não é o que o André acha, é a sociedade que nós vivemos, tá? As pessoas estão acostumadas a escolher. As pessoas estão acostumadas a ter múltiplas escolhas e já são condicionadas a saber que o que traz maior conforto, o valor é maior. O que tem um melhor material, o valor é maior. O que tem uma maior tecnologia, o valor é maior. Mas isso está na mão dele. Olha, você vai fazer um protocolo. Eu posso fazer com a MaxiCut, que é como se fosse um rolo compressor. Sabe aquele que tira asfalto, que vai passando e vai comendo o asfalto todinho? Essa é a minha MaxiCut. Ela é ótima, é um equipamento excelente. Mas eu posso fazer com um piezo, que é como se fosse uma faquinha elétrica. Ele passa e você nem sente. Mas isso daí, a boca é sua. Seus exemplos são os melhores, André. A boca é sua. Mais um que a gente vai utilizar. A boca é sua. Na minha mãe, eu faria com piezo, mas eu entendo que talvez você não tenha condições financeiras, talvez isso não faça sentido para você, talvez o seu limiar de incômodo seja diferente do meu, porque eu me incomodo com tudo. Mas tem paciente que não liga. Então, você não tem que perguntar se ele se incomoda ou se ele não se incomoda, se ele tem medo ou se ele não tem medo. Você tem que apresentar as opções e deixar que ele faça. Com certeza. E, lógico, tem coisas que vocês não abrem mão no tratamento também, tá? Eu não sou contra isso. Olha, eu trabalho com implantes de zircônia e de titânio. Eu não trabalho com implantes de zircônia. Então, eu vou te indicar um amigo meu, porque eu não acredito... indicar, né? Porque eu acho que também você não acreditar no tratamento, você oferecer... Exato, você não consegue. Pelo menos não vende o que você não acredita, E não faria na sua mãe, né? Com certeza. Tô falando não em relação ao implante de zircônia. Aquele tratamento que você não acredita, que você não faria num ente querido, mesmo que seja um bom tratamento, mesmo que você saiba que tem profissionais que fazem super bem, não faça. E, André, e o que você acha que mantém os seus clientes te chamando de novo? Olha... Aí pensando um pouco no lado da gestão, porque assim... Espera-se que ser bem executado é o mínimo, igual dentista. Espere que ele saiba fazer o básico, né? Uma restauração. Ou se ele é um implantodontista, fazer um bom implante. Mas o que você acha que mantém as pessoas, os dentistas... Diferencial, né? Continuando ali com você, adquirindo os seus serviços? A gente tem alguns diferenciais, né? O primeiro é que nós temos uma equipe grande que atende no seu tempo e no tempo do seu paciente, na medida do possível. Para a PRF, a gente consegue manter isso. Para os outros, como depende de equipamentos mais caros, a gente não consegue ter 30 de cada. Né? 30 piesos, 30 sedações conscientes. Então, e a logística também é um pouquinho mais complicada. Mas, na medida do possível, a gente consegue atender, tá? Então, isso é o ponto 1. Porque o dentista, por causa dessa formação cultural, vocês têm medo de ficar na mão. Eu vou ficar na mão dele. E quando eu precisar, e se eu tiver um atendimento de emergência? Então, vocês ficam nessa questão de eu não posso ficar na mão de ninguém. Sim. É uma dor real, é um medo real. Eu não acho que não seja verídico, mas quando eles entendem que a gente consegue atender dentro de um fluxo odontológico normal, o pessoal se mantém. É muito fácil contratar a gente. Você manda data, local e horário. Não tem burocracia. Não vou te perguntar sobre o seu consultório. Não vou te perguntar a sua formação. Não vou exigir que você preencha o seu CRO. Tire uma foto com CRO. Vocês já passaram por isso? Porque já. Tem empresa que para comprar você tem que tirar uma vergonha, gente. E mesmo que você já tenha comprado,
Tem que tirar uma... Outro dia tava lá um amigo meu tirando uma foto com o CRO. Eu falei, você tá passando vergonha no crédito ou no débito? Eu falei, se uma empresa exige de você, você não compra dela, cara. Compra de um terceiro, compra de um distribuidor. Para de... O poder está na mão do consumidor, o poder não está na mão da empresa. A empresa fazer você se sujeitar. Pô, desculpa, com todo respeito, mas a pessoa tem 3 pós-doutorados, tem que se sujeitar a tirar uma foto com o CRO na mão. Eu não consigo conceber isso, tá? Mas, enfim, é fácil de contratar os nossos serviços e traz resultado, né? Muito dos procedimentos de PRF que a gente traz são processos de enxertia óssea. Enxerto ósseo tem um índice de insucesso, né? Estou falando de literatura, entre 70% e 80% para casos de osso xenógenos e o enxerto em bloco beira os 90, 90 e poucos por cento. Mas o que quer dizer? Cada 10 você fizer, um você perde. Ou 2, ou 3. Então, se você quer diminuir o índice de insucesso da sua cirurgia, o que você tem que fazer? Chamar a Hemodere, brincadeira. Mas assim, você tem que agregar o máximo de coisas possíveis para aquilo não dar errado. Então, você vai usar o melhor fio, a melhor técnica, a melhor cadeira, a melhor sedação, diminuir o estresse, usar o melhor instrumental. Tudo faz diferença para que você diminua esse índice de insucesso. Porque você quer fazer aquela cirurgia 10 vezes, mas o paciente só quer fazer uma. Então, eles contratam para diminuir esse índice de insucesso. Outra coisa também para ter um procedimento mais tranquilo para o profissional e para o paciente, porque a sedação, o paciente fica mais tranquilo, o profissional fica mais tranquilo. O ultrassom micro e macrofocado que a gente trabalha é indolor. Então, quem já fez procedimentos de ultrassom microfocado sabe que dói. Várias marcas do mercado odontológico dói. A gente trouxe uma marca da dermatologia que não dói. Então, as pessoas mantêm por causa desses fatores. Então, mas, por exemplo, assim, você tá falando, é agilidade, o resultado. Isso aí é o que o dentista já espera. Mas, por exemplo, para hoje você ter uma equipe grande, você já atende outros estados. Sim. Como que você, pensando agora no dentista, que às vezes tem o medo de contratar um outro profissional, que é aquilo que a gente falou, que é concentrar todas as funções nele. Como você faz para ter essa qualidade, sendo que você não tá lá? Pirâmide de Maslow. Tá? Pirâmide de Maslow. As necessidades humanas, elas não mudam. Agora só adicionamos o Wi-Fi na pirâmide. Mas brincadeiras à parte, o principal fator é a segurança. Tá? Então, o principal fator ali que a gente atende, que mantém os clientes, é a segurança. Então, o que a gente faz para dar mais segurança? A primeira coisa é você saber o que esperar. Porque hoje, quando você chama o Uber, você já sabe o que esperar. Já é um tipo de carro que é padrão. Não vai vir um Fusca caindo aos pedaços, nada contra o Fusca, mas não vai vir um carro totalmente depreciado. O motorista, ele tem que ter uma CNH ativa, ele não pode ter antecedentes criminais. Então, assim, você já sabe o que esperar. E nós fizemos isso com a equipe. Nós temos um padrão de atendimento, um padrão de uniforme. Isso que você tá falando é maravilhoso. Então, porque, já sabe o que esperar. André, sabe por quê? Porque como eu trabalho muito com essa parte de gestão e faço mentoria, o que eu mais vejo hoje é essa dificuldade em contratar, em delegar. Então, isso que você está falando dá muita clareza para as pessoas. Saber o que esperar, ter um padrão de atendimento. Padrão de atendimento. E você faz isso com toda a equipe. Toda a equipe. Nós temos um manual de atendimento. Perfeito. Que rege o nosso manual. Nós temos valores. Então, para criar a cultura da empresa. Eu nunca dou bronca. Nunca dou bronca. Se você... hoje nós tivemos uma intercorrência, como eu contei para vocês mais cedo. Eu falei assim para o nosso profissional: o seu atendimento hoje não foi de excelência. Excelência é um valor nosso. Hoje, você não contribuiu com o trabalho em equipe. Por quê? Porque agora o dentista pode marcar mais cedo porque você se atrasou um pouco. Então, o próximo que for vai esperar porque você não chegou no horário. Lógico, nós vivemos em São Paulo, é uma cidade caótica. Eu contei para vocês que não foi nem isso, mas o caminhão tombou em Taubaté. Então, atrasos acontecem, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem os pilares, você não precisa dar bronca, porque você já sabe, olha, você se comprometeu e disse que estava apto a fazer isso, seguindo esses pilares de valores que nós praticamos no nosso dia a dia. Já mostra antes para eles. E você tem que atender dessa forma,
Tá? E esse manual de atendimento que nós criamos, nós nos inspiramos em duas coisas. O primeiro, no manual de encantamento da Disney, porque dá para você trazer conhecimento de outras áreas e aplicar em áreas que não têm esse conhecimento ainda, que é o que eu venho falando da filosofia nossa desde o início. E não tem nada mais barato para sua empresa, viu, dentistas? Aprendam, não tem nada mais barato para sua empresa do que aprender com os erros dos seus concorrentes. Então, se o seu paciente chega e fala, nossa, eu ia em outro dentista, ele sempre atrasava 1 hora. O que ele está te dizendo? Que ele não gosta de ser atendido. E provavelmente não é só ele. Eu fui num outro dentista, eu ficava toda vez inchado e sentia dor. Então, ouça o seu cliente, o que ele traz de feedback negativo em relação não ao colega, em relação ao negócio, ao serviço oferecido em outra clínica ou em outro consultório e aprenda com isso. Perfeito. Então, a gente aprende com os feedbacks positivos. Então, você me passou alguns feedbacks positivos, eu já falo, olha, estão elogiando isso, vamos praticar mais isso. E, olha, estão reclamando disso, tanto em relação a nós, quanto em relação aos nossos concorrentes, e vamos... Tanto é que, por exemplo, a gente pratica uma coisa que nós ficamos na cirurgia do início ao fim. Isso nós aprendemos porque os nossos concorrentes coletavam, faziam o material e iam embora. Sim. O que, na maioria das vezes, não tem problema nenhum. Mas ele nunca parou para perguntar para vocês ou para escutar de vocês se incomodavam ou não. Na prática, não tem diferença. Mas se o meu cliente se sente mais confortável comigo ficando lá até o final... também não vai mudar a minha vida eu ficar lá, acompanhar, dar o suporte, fazer a aferição de sinais vitais. Só que para nós não muda nada, mas para o cliente muda tudo. Com certeza, se sente mais assistido, né? E esse encantamento não é... Exato. Não é o que a gente está fazendo propaganda da Hemodera, né? Que o André me pagou aqui uma viagem para Disney, né? Para falar bem. Cara, isso aí é nossa vivência diária, né? Porque é o que a gente preza muito na nossa clínica, que eu falo para as meninas, é o atendimento de excelência. De excelência. Então, Porque é o que é, de fato, é o diferencial entre as empresas. Com certeza. Que eu percebo hoje. Última cirurgia que nós fizemos com a equipe mesmo, acho que eram o Peterson e o Diogo. E o Diogo. Pô, eles... É a dupla dinâmica. Exato. Então, antes mesmo de eu me apresentar para o paciente, muitas vezes o paciente é de outra clínica, eles já estavam lá se apresentando, eles já estavam lá montando equipamento. Olha, eu sou o Dr. Peterson, eu vou fazer isso, aquilo, tal. Vou começar a fazer uma sedaçãozinha em você. E depois, na hora do paciente acordar, olá, tudo bem? Como que foi? Sentiu bem? Tal. Então, esse diferencial, cara, de 2, 3, é a doutora que fez o atendimento primeiro, é o dentista que vai fazer a sedação, é o outro que vai montar o peso, é o outro que vai operar, é o que vai fazer o acompanhamento. Cara, só aí 5 profissionais gerando um atendimento, cara. Então, aquela questão do individualismo não funciona, né? Eu acho que hoje quem pensa no individual não vai progredir muito. Porque as coisas não funcionam assim mais, né? Igual o generalismo, né? Pode dar certo, sim, mas no nosso meio, né? No nosso meio de consultas, de consultas particulares, do paciente particular, ele quer individualismo, né? Ele quer atendimento, ele já vem, eu até brinco com meus alunos, qual que é a primeira questão que você faz no atendimento ao seu primeiro paciente, a sua primeira consulta? Eu vou perguntar se ele tem alguma doença, eu vou perguntar, são várias as respostas. Mas eu falei, tá errado. A primeira pergunta que você faz, qual que é a queixa desse paciente? Né? O que ele veio buscar ali para você? Então, esse diferencial que a gente vai agregando valores no nosso atendimento é o que vai fazer que esse paciente se sinta assistido e feche o tratamento com a gente. Né? Não é aquela primeira consulta de 30, 15 minutinhos, 10 minutinhos, chegou, já pega a panorâmica, já olha, você tem que fazer um protocolo. O cara, ele sabe que ele tem que fazer um protocolo, mas quais os caminhos que ele tem para fazer o protocolo, né? Quais as opções que ele tem para ele sofrer menos, para ele ter um pós-operatório melhor, né? Então, isso aí só vem agregar valor, né, ao nosso atendimento. Bom, então, vamos terminar com uma polêmica, André? Vamos. Eu não sei quando você vai ver esse nosso vídeo, mas ontem saiu uma reportagem, inclusive na Globo, falando sobre a sedação consciente, né? Dos dentistas terem algumas limitações, algumas alterações. Você viu alguma coisa a respeito, André? Qual que é a sua opinião sobre isso? Vi. Saiu uma matéria, né, no Jornal Nacional, dita pela voz do William Bonner,
Então, o dentista deveria estar se sentindo privilegiado de estar sendo citado pelo William Bonner, mas, mais uma vez, é uma depreciação da categoria com informações que não são verídicas. Como sempre, né? Exato. Eu não sou... Particularmente, né, eu não sou anti-Globo, não tenho nenhuma posição política anti-Globo, mas nada me faz entender o porquê que a Globo coloca tanto nome de dentista associado a situações ruins, como esse ano já é a 15ª ou 16ª matéria, eu não estou contando, mas eu não entendo que interesses que tem em transformar um profissional que cuida o único profissional que cuida de 28 órgãos diferentes. Né? E aí você vê matéria atrás de matéria falando sobre insucessos que todo mundo passa em todas as áreas da saúde, sobre polêmicas, sobre ações que a sociedade de medicina, as sociedades médicas entram contra os dentistas, e eu não entendo que interesse há por trás disso. Mas... na data de ontem, saiu um deferimento de uma juíza a respeito de uma reclamação ou de uma solicitação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia em relação aos tratamentos e às condutas clínicas realizadas por cirurgiões dentistas em consultórios. Né? A matéria é muito confusa, tá? Então, Globo, melhore. Muito confusa, porque ela coloca dentro do mesmo aspecto 3 coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Então, a primeira é a anestesia local, a anestesia feita através de agulha e seringa, que fazem os bloqueios. Eu não sou dentista, então se eu não falar um termo correto, vocês me ajudem aqui, tá? Que não precisa mudar nada, que não vai mudar nada e que não tem nada a ver com a petição da juíza, com a solicitação da sociedade brasileira, e não deveria nem fazer parte da matéria, porque isso confunde a cabeça dos pacientes. Ele pode vir, é um serviço, pode vir o paciente a chegar e falar, mas você está apto a me anestesiar? Sim. Meu amigo, então não deveria ser objeto da matéria, algo que não tem a ver com a petição. Né? A foto do Globo.com é uma seringa. Uma seringa carpulha. Uma seringa carpulha, que não tem nada a ver com a matéria. Então, começa daí. Tá? A segunda questão que eles trazem é sobre a administração de sedação medicamentosa. Mas a própria juíza diz que é parte da atribuição do dia a dia do cirurgião dentista fazer a prescrição de medicamentos. Então, vocês são aptos a prescrever medicamentos analgésicos, medicamentos antibacterianos, não sei qual, alto espectro, amplo espectro. Vocês são aptos a medicações que para evitar edemas, que são medicações muitas vezes controladas, mediante receita. E os ansiolíticos, desde que você tenha o conhecimento também, eles são... podem ser prescritos por dentistas e também nada mudou. Então, também não deveria ser objeto da matéria. Né? Também a solicitação é sobre depreciação do sistema nervoso central ou uma analgesia que eles chamam de... Me fugiu a palavra, mas é uma analgesia... Como se eles perdessem a consciência. Exato, né? não é leve, não é moderada. É uma que você tivesse um rebaixamento do sistema. Deprime o paciente. Uma prática que deprima o paciente. Então, é sobre esta prática que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia está falando. Porém, um paciente que dorme, respira pelos seus próprios meios, está ali... parcialmente consciente, só você acordá-lo que ele vai acordar. Não tem nenhum rebaixamento do sistema nervoso central, não tem nenhum rebaixamento do corpo, né, sistêmico, tipo baixar a circulação sanguínea, baixar o nível de atividade do corpo. Então, é sobre isso que eles estão falando. Então, não está falando sobre as práticas clínicas diárias. Né? E aí eles dizem que como o CFO não legislou sobre isso, deveria se usar a legislação médica, né? E que faz até um pouco de sentido, porque uma pessoa deprimida, ela precisa de um tempo ali de recuperação até ela estar apta. Mas o paciente está respirando normal, está com todos os sinais vitais aferidos e normais, está conscientemente apto, ele está de alta. Ele não precisa ficar no consultório
esperando qualquer coisa, né? E as práticas clínicas do dia a dia, todas que eu conheço, nenhuma nunca rebaixou o cliente a ponto de precisar de uma sala muito anestésica. seguro, né? Mas, na verdade, então, precisa-se, pelo que eu entendi, ter uma sala de repouso. Isso, né, porque é pro uma paciente. legislação do Conselho Federal de E um Medicina. acompanhamento ali durante a prática. Exato. O que eles falam é que a prática anestésica, eu não lembro a resolução, até agradeço a doutora Adriana do Odontologia Sem Medo por esclarecer alguns pontos. Aprendi com você, estou aqui replicando para que o máximo de pessoas saiba, tá? Então, se eu falar alguma bobagem, você, por favor, me ajude. É que a legislação pede que quem realiza o procedimento não seja quem faça a sedação. Sim. Né? A sedação, vamos chamar de severa, né? A sedação... Desculpa, me fugiu a palavra. Então, assim, é como numa cirurgia de cardíaca. Você tem o anestesista e você tem o cirurgião, né? Você, como numa cirurgia de grande... Numa ortognática, você tem o anestesista e você tem o cirurgião. Então, para este tipo de anestesia que o paciente fica, de fato, rebaixado, você precisaria de alguém anestesiando ou administrando as medicações, ou via oral, ou via sistêmica, né? Ou, por exemplo, a sedação consciente, então alguém administrando e alguém operando. Né? Eu poderia aqui estar comemorando, porque o meu serviço ele atua nisso, né? Porque quando a gente vai com a sedação consciente, já tem alguém fazendo o monitoramento dos sinais vitais, controlando a sedação, e quem opera é outra pessoa. Mas eu acho que solicitar uma legislação do CFO é muito mais positivo do que negativo, então nós também não podemos só criticar a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eles pediram um parecer do CFO, o que é legal. E a juíza, na verdade, eles não pediram parecer do CFO, eles queriam barrar. Então, aí é uma tentativa mesmo de tirar o direito adquirido do dentista. Mas o que a juíza entendeu pediu para o CFO legislar. E enquanto o CFO não legisle, que siga as regras dos médicos. Então, também nem ao céu, nem à terra. Porém, toda essa história, ao invés de falar assim, olha, os dentistas são habilitados a uma prática de sedação consciente que leva a bem-estar, que pacientes que não seriam possíveis de ser atendidos sem esse tipo de prática, ou medicamentosa, ou via aérea, estão possibilitados de realizar o tratamento sem ter que esperar meses o SUS que está sucateado, que tem fila de espera para o centro cirúrgico, às vezes para tirar um siso que está doendo. Exatamente. Né? Ao invés de você tratar a matéria isso, é sempre assim, o dentista está fazendo errado, nós temos que nos meter aqui médicos para poder organizar esse bando de coisa errada que vocês estão fazendo, e aí pede para a juíza e o CFO se abstém. Então, o problema acho que não está nem na prática que vai ser realizada daqui para frente, e muito em por que os médicos querem atacar os dentistas. O porquê que a Globo, toda matéria que fala algo mal dos dentistas, a Globo passa. Sim. Não, e para deixar claro aos pacientes e aos dentistas, não é que não possa realizar. Então, como o André está explicando, tem algumas regulamentações que agora a gente vai ter que estar inserido, mas dentro de todas as normas, com bons profissionais. Então, na verdade, não é algo que a gente não possa fazer, porque às vezes alguém tá vendo e vai falar, pronto, meu dentista faz, não vou mais fazer lá. Não é isso, tá, gente? É só uma forma de legislar, de deixar tudo mais organizado. E precisa mesmo. Sim, tá certo, tem que fazer. Até porque, como tudo na vida, tem bons e maus profissionais. Então, é uma forma de deixar tudo mais organizado. Mas eu acho que tem que ver sempre o copo cheio, né? Então, é uma forma também de melhorar para a gente conseguir usar isso mais seguro. E eu aprendi com amigos anestesiologistas a evolução da anestesia, né? A anestesia que é praticada hoje no consultório, essa anestesia local de Carpuli, ela é de 1840, tá? E é a anestesia que é usada até hoje. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia podia se unir aos dentistas para modernizar as práticas anestésicas realizadas em consultório. Para entender o que funciona e o que não funciona, que medicamentos podem ser agregados à prática odontológica, que tipos de tecnologias podem ser agregados à prática anestésica. Na verdade, todos poderiam se unir, né? Hoje lá na clínica a gente trabalha
com 2 anestesistas que trabalham com a gente, tem uma nutricionista, tem uma fisioterapeuta. Então, assim, para nós, a equipe, né? a gente vê o médico como um amigo aliado. ali para oferecer o melhor ao nosso paciente. Então, não é como algo ruim. A gente quer, né? O Augusto, principalmente, que está sempre lá com a gente estar com ele lá, oferecendo. O paciente se sente mais seguro. Fez uma cirurgia, vai para uma físio. Tem a nutricionista para ajudar na dieta de repente, o paciente que está descompensado. Então, na verdade, a gente deveria se unir mais. Exato. Né? Pensando no paciente. E do ponto de vista de anestesiologia, não é que a anestesia usada em consultório é ruim. Mas se houvesse essa união, dava para modernizar. Porque os medicamentos usados hoje no Albert Einstein, no São Luís, o dentista talvez nunca nem venha a conhecer, porque não dá nem tempo. Sim. Entendeu? Então, assim, essa união ela poderia ser muito mais positiva do que dizer o que pode fazer, o que não pode fazer, se tem sala de descanso, se não tem sala de descanso. Sim. E outra, né? Na matéria, o advogado da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que não entende nada de odontologia nem de anestesiologia, tem um tempo de segundos e o CFO manda uma nota que vai se representar nos autos. O CFO tinha que falar, tinha que mostrar a cara, tinha que explicar como é feito, tinha que explicar a segurança. Teve um dentista lá que falou super bem da sedação consciente, Sim, com né? certeza. Que falou de forma coerente, que explicou o tratamento, mas essa confusão de informação, ela traz muito mais malefícios do que benefícios para o dia a dia, né? Agora a gente vai ter que informar os pacientes do que é seguro, do que não é seguro, do que pode, do que Exato. não pode. Eu acho que assim, todas essas notícias, essas matérias aí tendenciosas, né, mediante a classe, elas acabam acontecendo, por quê? Por conta de intercorrências da nossa odontologia, e que, querendo ou não, a gente passa por uma má formação hoje. Né, o crescimento dessas universidades, né, agora universidade híbrida, EAD e presencial. Cara, nós tivemos, eu e a Jaque, nós formamos na mesma universidade, eram 4 anos na época, porém era manhã, tarde e noite. Hoje você tem universidades que formam que tem o mesmo diploma que a gente tem, porém noturno ali o cara chega às 7h30 da noite, sai 10 horas da noite durante 4 anos lá e tem a mesma situação de... Mas eu acho que a questão não é nem só má formação, é a questão do profissional não ir Sim, atrás. Sim, não, isso que eu ia chegar, né? Porque muitas vezes o profissional, por mais que a gente tenha uma formação relevante, né? E conforme tem inúmeras faculdades aí que tem um bom posicionamento quanto a isso, o cara tem que saber onde procurar, né? Onde se atentar, né? É o que eu falo para os alunos lá das nossas mentorias e cursos. 90%, 90% a 95% das intercorrências, elas podem não existir a partir de uma boa anamnese. Sim. Acabou aí o assunto, né? Se o cara senta ali, o que você já tomou de medicação? Qual que são os problemas de saúde, de básicos de saúde que você tem? Seus pais são falecidos? Do que eles faleceram? É uma investigação, cara. Isso é o básico que o dentista não faz. Né? Aí chega no consultório, tem uma intercorrência, parece aquela briga, aquele tiroteio. Ninguém sabe o que faz, não sabe para onde vai, né? Não tem uma formação de acordo para saber lidar com essas intercorrências, né? E muitas vezes é o que a mídia quer ver, né? Querendo ou não, a desgraça dos outros, né? Que dá ibope. Então, acho que falta, né, um pouco de aprendizado, de interesse por parte de nós, odontólogos, também para entender um pouco mais, né? Hoje o nosso paciente chega para a minha cirurgia com uma boa anamnese, ele já, antes de sedar, já tem sinais vitais, pressão arterial, nível glicêmico, né? Durante todo o procedimento a gente está avaliando ali, passou mal, a gente já sabe o que pode estar acontecendo, vamos levantar o paciente, né? Às vezes teve uma hipotensão, então isso, eu nasci sabendo disso de forma alguma, fui buscar conhecimento. Né? Então, às vezes o colega me chama só para estar do lado para operar com ele, porque sabe que eu sei resolver a intercorrência, mas é difícil de forma alguma. Né? É só você procurar um curso de suporte básico de vida, é só você procurar alguma questão ali de um livro, Hoje a internet te mostra... Tem todo o conhecimento do mundo. Né? E o que você não sabe, contrate a Hemodere. Exatamente. Que eles vão lá oferecer. Mas assim também, né? A intercorrência do dentista... Intercorrência não tem CPF, CNPJ, não tem formação. Por isso que é uma intercorrência. Intercorrência tem em todas as áreas. Todas as áreas.
todo mundo que faz procedimento da área da saúde tem intercorrência. Como que o professor falava? Só não tem quem não faz? Exato, só não tem quem não faz. Mas isso não serve para dentista, serve para enfermeiro, para técnico, para auxiliar, para todo mundo. Então, não é justo que a intercorrência no consultório odontológico tenha tanta mídia e as outras como se não existissem. Só existe intercorrência pela mão do vilão do dentista. E essa narrativa ela é muito perigosa. E vai longe ainda, né, André? Vai. Para encerrar, que o nosso tempo tá curto, eu vou fazer uma pergunta para você que eu faço com todos os nossos entrevistados. Sim. Como você enxerga a Hemodere daqui 10 anos? Olha, primeiro, a gente começou com um negócio para atender dentistas, tá? E esse negócio, como eu falei no começo, eu amo vocês, eu adoro trabalhar com vocês, eu encontrei sinergia das coisas que eu acredito com os valores que os dentistas têm de forma natural. Então, eu sou muito feliz com isso. Mas, a partir daí, a gente descobriu um fator muito importante e muito sensível, que é o paciente, que sofre, que tem dor, que tem pós-operatório, que tem medo, que às vezes é o investimento da vida, né? Às vezes ficou anos sem comer, às vezes ficou anos sem poder ir ao dentista porque tem medo. Às vezes não quer fazer uma harmonização orofacial para tratar o rosto por causa de um equipamento que dói. Então, a partir do momento que a gente descobre isso, a gente quer levar alta tecnologia acessível para todos os pacientes. A gente já faz isso, tá? Você, Dr. Matheus, atua numa linha clínica de alto padrão, alto poder aquisitivo, de alta excelência. Mas isso não é o topo da pirâmide, né? E hoje a gente consegue, num consultório mais simples, com um doutor que não tem tanta experiência, levar alta tecnologia, equipamento de centro cirúrgico, equipamentos de excelência, tratamentos celulares de excelência para quem ainda não tem essa possibilidade, esse acesso. Então, aquele paciente que não teria acesso, agora ele pode ter. Então, uma democratização, porque ele pode operar com piezo. Não é só o dentista rico que tem piezo. Todo mundo pode ter piezo, né? Não é só o dentista que estudou anos e praticou venopunção pode fazer PRF. Todos podem fazer PRF. E assim com todos os nossos serviços. Legal. Então, a gente daqui a 10 anos quer tornar isso acessível para todos os pacientes. Legal. Que seja algo assim. Eu brinco que se você falasse assim do meu sonho daqui a 10 anos, é que a Hemodere fosse igual o processador do computador. Antes a gente nem sabia que existia um processador, até que a Intel falou assim, não, tem que ser o processador, o Core, o Intel Core, o Intel não sei o quê. E aí você ia comprar o computador e já falava, mas o chip é tal... né? Mas o processador é tal, e que os pacientes entendam que eles têm acesso à alta tecnologia, a tecnologia de ponta, e a gente vai lá e entrega. Então, que a gente possa poder fazer isso aí no Brasil, na América Latina, na Europa, no mundo inteiro. Eu tenho certeza, tá? Obrigado. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, perfil de Instagram, da Hemodere. O nosso perfil é @Hemodere, HEMODERI, de hemoderivados, saiu a palavra Hemodere, né? Então, nas redes sociais tem acesso a todos os nossos contatos, de celular, de WhatsApp, pode perguntar, eu mando artigo, ajudo, mando vídeo, o que vocês tiverem de dúvidas aí, eu puder ser útil, vai ser uma honra poder contribuir. E antes de começar o programa, eu tinha pedido um favorzinho aí, vamos ver o que sai. Pessoal, quem contratar a Hemodere pela primeira vez vai ter um QR Code aqui. O que vai ganhar? Vamos lá, André. A gente pode garantir aí nos próximos 2 meses, no mês de abril e maio, que quem falar que veio através do podcast Luz, Câmera e Gestão, né, do Casal Caldeirão, vai ter um presente, um brinde exclusivo para nós nos meses de abril e maio aí. Então, não perca essa chance. Meu amor, para te achar na rede social, quem não te conhece? Para quem quer saber de gestão, quer ter mais liberdade, aumentar faturamento, crescer, né, a empresa. Então, meu Instagram é doutora Jaqueline com CQ Caldeirão. E o seu, Vida? Dr. Matheus Caldeirão. Né? Minha prática diária ali é no campo, né? Eu sou o dentista operador, né? Então, quem gosta de cirurgia, né? Nós temos as nossas mentorias anuais, lá os nossos cursos rápidos. Pesquisa lá, Dr. Matheus Caldeirão, com certeza será um prazer. Então, lembre-se que teremos 2 QR Codes, um da Hemodere e um da Carga Express, com brindes exclusivos. Então, aproveitem essa oportunidade e até o próximo episódio. Até o próximo. Obrigado, André. Obrigado, Obrigada, André. Jaque. Prazer conversar com você. Foi ótimo. Tchau, tchau.